História de São Paulo. São Paulo começou a ser colonizada em 1532, quando Martim Afonso de Souza fundou a vila de São Vicente, hoje Baixada Santista. Em busca de novas pessoas para evangelizar, um grupo de jesuítas desbravou a Serra do Mar e chegou até o Planalto de Piratininga, onde fundaram um colégio em 1554, ao redor do qual se iniciou a construção das primeiras casas, dando origem ao povoado de São Paulo de Piratininga. Nos primórdios, São Paulo vivia da agricultura de subsistência, depois da implantação da lavoura de cana-de-açúcar, e também sonhava com a descoberta do ouro e dos metais preciosos. As viagens ao interior do país, bandeiras, eram expedições organizadas para procurar pedras e metais preciosos nos sertões distantes. De São Paulo partiam as bandeiras ao longo de todo o século XVIII. A virada aconteceu na passagem para o século XIX, quando as plantações de café substituíram as de cana-de-açúcar para ocupar o primeiro plano da economia nacional. A expansão da cultura do café fez com que as estradas de ferro se multiplicassem. O mesmo período também foi marcado pela vinda de imigrantes em massa para substituir a mão de obra nas plantações de café, com o fim da abolição da escravatura em 1888. A importância de São Paulo na expansão cafeeira e do gado em Minas Gerais fez surgir a conhecida política do café com leite, quando paulistas e mineiros se revezavam na presidência da República. São Paulo é um dos estados da região Sudeste e tem por limites Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul e o Oceano Atlântico. Possui 645 municípios. São Paulo possui uma história tão rica que conta a vida de uma nação que abriga em seu território, sem exagero, características de todos os cantos do mundo. Atualmente a região está consolidada como uma das maiores potências econômicas e políticas do mundo, segue em pleno desenvolvimento e abriga pessoas do mundo todo. São Paulo destaca-se no cenário nacional. A expansão da cultura do café exigiu a multiplicação das estradas de ferro. Foi um período de grandes transformações, marcado pela crise do sistema escravocrata, que levaria à abolição em 1888 e que daria lugar, entre outros fatos, à chegada em massa de imigrantes, principal solução para a mão de obra na lavoura. O estado prosperou e a capital da província passou por uma evolução urbanística e cultural. A chegada de milhares de imigrantes permitiu a ocupação do interior. Criaram-se as condições para pequenas fábricas darem início à industrialização, com o interior integrado ao crescimento da província. Novas estradas foram construídas e a prosperidade foi sacramentada com a República. O fim do Império estava selado com a abolição da escravidão em 1888 e Dom Pedro II foi deposto no ano seguinte. O primeiro período republicano no Brasil, até 1930, foi controlado por São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. São Paulo via surgir a cada dia uma novidade diferente: a eletricidade, os primeiros carros, o crescimento das linhas de bondes elétricos e de grandes obras urbanas. Tudo se multiplicava e diversas vilas passavam a conviver com uma nova classe operária. A industrialização revelou o problema da geração de energia, solucionado em 1900 com a inauguração da Light. A capacidade de geração de energia foi decisiva para o desenvolvimento industrial entre 1930 e 1940. Nesse período, a aristocracia cafeeira viveu o seu apogeu. Mas a Revolução de 1930 colocou fim à liderança paulista, trazendo para o primeiro plano os estados menores da federação, sob a liderança do Rio Grande do Sul, de Getúlio Vargas.
As oligarquias paulistas promoveram a Revolução Constitucionalista em 1932, mas foram derrotados apesar da força econômica demonstrada. Nessa época, os trilhos das ferrovias paulistas chegavam às proximidades do Rio Paraná e a colonização ocupava mais de um terço do estado. As cidades se multiplicavam. Socialmente, o estado, com seus mais de 1 milhão de imigrantes, tornou-se uma Torre de Babel, profundamente marcada pelas diferentes culturas trazidas de mais de 60 países. Após a Revolução de 1930, o país viveu um período de instabilidade e veio a ditadura de Getúlio Vargas, que terminou com a Segunda Guerra Mundial e abriu um período de redemocratização e a instalação da chamada Segunda República. No plano econômico, o café superou a crise do início da década de 1930, favorecendo a recuperação de São Paulo. A indústria despontou e outro grande salto foi dado, com a chegada da indústria automobilística em São Paulo, carro-chefe da economia nacional a partir da década de 1950. O estado paulista se transformou no maior parque industrial do país, posição que continuou a manter apesar das transformações econômicas e políticas vividas pelo Brasil. A história de São Paulo, estado que nasceu desbravando o país e hoje abriga o mundo. Essa foi a história da cidade de São Paulo.